Sejam bem-vindos ao canal Pistas do Divino, e antes de começarmos o estudo bíblico, inscreva-se em nosso canal. Hoje nós vamos para o episódio 05 da série Juízes. Sansão, o homem da força sobrenatural. E eu preciso te avisar logo no começo. A história de Sansão não é apenas uma narrativa de um homem extremamente forte. É uma história sobre chamado, consagração, propósito e perigo. É o retrato de alguém que recebeu um dom incomum, mas que viveu em guerra constante entre o que Deus o chamou para ser e o que seus desejos queriam que ele fosse. Sansão é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, e ao mesmo tempo um dos mais mal compreendidos. Muita gente lembra do cabelo, lembra do leão, lembra da força, mas esquece o principal. Sansão nasceu como resposta de Deus a uma opressão. Ele não é um herói de ação aleatório. Ele é um instrumento levantado quando Israel estava debaixo de domínio filisteu. E esse domínio não era apenas militar. Era cultural, moral e espiritual. O livro de Juízes diz que Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor e, por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. 40 anos. Isso é tempo suficiente para uma nação se acostumar com o cativeiro. Tempo suficiente para a opressão parecer normal. Tempo suficiente para um povo parar de clamar e começar a se adaptar. E aqui existe uma das chaves para entender a história de Sansão. Ele nasce em um período em que Israel está tão enfraquecido espiritualmente que muitos já não estão nem sonhando com libertação. Eles apenas estão sobrevivendo. É nesse cenário que Deus faz algo que sempre faz quando o povo está no fundo. Ele começa uma história pelo impossível. A história não começa com um exército. Não começa com uma revolta organizada. Começa com uma família comum e com uma mulher estéril. Havia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. Então o anjo do Senhor aparece à mulher e diz: Eis que tu és estéril, mas conceberás e darás à luz um filho. E o anjo dá instruções muito específicas. Ela não deveria beber vinho nem bebida forte e não deveria comer coisa impura. E então vem o ponto central. O menino seria nazireu de Deus desde o ventre, e ele começaria a livrar Israel das mãos dos filisteus. Essa palavra começaria é muito importante, porque mostra que Sansão seria um início de libertação, não o fim completo. O período dos filisteus continuaria e, mais tarde, Deus levantaria outros instrumentos. Mas Sansão seria o começo do abalo, o sinal de que Deus não esqueceu. O nazireado era uma consagração especial ao Senhor. Entre os sinais dessa consagração estavam não beber bebida forte, não tocar em coisa morta e não cortar o cabelo. O cabelo, nesse caso, não era magia. Era sinal. Era símbolo visível de uma aliança invisível. Era uma marca pública de que aquela vida não pertencia a si mesma, mas a Deus. Isso já nos dá uma pista do divino para hoje. Quando Deus chama alguém, ele também separa. Chamada sem consagração vira confusão. Dom sem santidade vira risco. Poder sem obediência vira tragédia. Sansão nasce com uma marca que diz: você não é de si mesmo. A mulher conta ao marido. Manoá fica impactado e ora ao Senhor para que o mensageiro volte e os ensine como criar o menino. Isso é um detalhe precioso. Manoá não quer só um milagre, ele quer instrução. Ele entende que um filho prometido exige responsabilidade. O anjo do Senhor volta, agora também falando com Manoá. Ele reafirma as instruções. Manoá oferece hospitalidade e tenta segurar o mensageiro. Em certo momento, Manoá pergunta o nome do anjo. E o anjo responde com algo misterioso: por que perguntas meu nome, visto que é maravilhoso? Manoá oferece um sacrifício, e enquanto a chama sobe, o anjo do Senhor sobe na chama do altar. Manoá e sua mulher caem com o rosto em terra. Essa cena é uma revelação de santidade. O chamado de Sansão não é apenas um plano humano, é um decreto celestial. Deus marca o início dessa história com fogo, altar e reverência. E isso nos ensina que, antes de existir força, existe presença. Antes de existir guerra, existe consagração. Antes de existir libertação, existe Deus falando. O menino nasce e recebe o nome Sansão. E o texto diz que o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo. Ou seja, desde cedo, há um mover de Deus sobre ele. Sansão não vira forte do nada. Ele cresce debaixo de uma promessa e de um impulso espiritual. Ele foi chamado para romper uma opressão que Israel, por si só, não estava rompendo. Só que agora vem a parte que deixa a história tensa. Sansão, apesar do chamado,
Começa a tomar decisões guiadas por desejo e não por discernimento. O texto diz que Sansão desceu a Timna e viu ali uma mulher filisteia. E ele volta e diz aos pais: vi uma mulher em Timna, tomai-ma por esposa. Os pais reagem. Eles perguntam: não há mulher entre as filhas de teus irmãos e do teu povo? Para que vás tomar mulher dos filisteus incircuncisos? Aqui não é apenas questão cultural. É questão espiritual. Os filisteus não eram povo da aliança. E a mistura sempre foi um dos caminhos mais rápidos para enfraquecer o chamado. Sansão insiste: toma-a para mim, porque ela agrada aos meus olhos. Essa frase é um alerta. Agradar aos meus olhos é uma sentença típica do livro de Juízes, onde cada um faz o que parece certo aos seus próprios olhos. Sansão, o consagrado, começa a viver pela mesma lógica que derrubava Israel. E isso nos mostra uma verdade dura: ter chamado não significa estar imune ao erro. Ter unção não significa ter maturidade. Ter dom não significa ter sabedoria. Mas o texto também diz que isso vinha do Senhor, porque Deus buscava ocasião contra os filisteus. Isso precisa ser entendido corretamente. Não significa que Deus aprovava toda a decisão de Sansão. Significa que Deus, em sua soberania, usaria até os conflitos nascidos dessas escolhas para começar a ferir a estrutura filisteia. Deus não é autor do pecado, mas ele é capaz de conduzir a história acima do pecado humano. Sansão desce com seus pais, e no caminho acontece um dos episódios mais conhecidos: um leão novo ruge contra ele. E o Espírito do Senhor se apodera de Sansão, e ele rasga o leão como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Esta é a primeira demonstração pública da força sobrenatural. E aqui é importante dizer com clareza: a força de Sansão não era musculação. Era a capacitação do Espírito. Era poder de Deus vindo sobre ele para uma missão. Isso nos ensina que Deus pode colocar sobre uma pessoa uma capacidade fora do comum para cumprir um propósito. Mas essa mesma força, se não for governada por caráter, vira perigo. Depois, Sansão volta ao caminho e encontra o corpo do leão com um enxame de abelhas e mel dentro. Ele pega o mel e come, e dá aos pais, mas não diz de onde tirou. E aqui aparece um detalhe preocupante: como nazireu, ele deveria evitar contato com coisa morta. O texto não descreve explicitamente o grau desse contato, mas a narrativa sugere que Sansão começa a brincar com limites. E toda queda grande começa assim, não começa com o fim. Começa com pequenos passos de descuido, pequenas concessões, pequenas brincadeiras com aquilo que Deus mandou respeitar. Chega o casamento. Há uma festa, e Sansão propõe um enigma aos filisteus: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Ele está falando do mel no leão. Ele promete roupas como prêmio. Os filisteus não conseguem resolver. Eles pressionam a esposa de Sansão, ameaçam, manipulam, e ela insiste com Sansão até que ele revela a resposta. Ela entrega aos homens, e eles respondem corretamente. Sansão percebe a traição e responde com raiva. Ele vai a Ascalon, mata 30 homens, pega as roupas e paga a aposta. E vai embora indignado. Esse é um padrão que vai se intensificar na vida dele. Sansão é impulsivo. Ele reage com raiva. Ele queima pontes. Ele não resolve conflitos com maturidade. Ele resolve com força. E isso é perigoso, porque força não é caráter. Força pode vencer uma briga, mas não constrói uma vida. Quando Sansão volta, descobre que sua esposa foi dada a outro homem. Ele se enfurece. E então vem uma cena cinematográfica estranha. Sansão pega 300 raposas, amarra tochas nas caudas e solta nos campos dos filisteus, queimando plantações, vinhas e olivais. É uma sabotagem massiva. Os filisteus ficam furiosos e queimam a mulher e o pai dela. Sansão reage de novo com violência e fere muitos. Perceba como a história vai ficando mais sombria. O chamado era libertar Israel. Mas a vida pessoal de Sansão vira um campo de vingança e caos. Mesmo assim, Deus está usando esses conflitos para enfraquecer o domínio filisteu. É um retrato assustador de como Deus pode usar um instrumento imperfeito e ainda assim cumprir parte do propósito. Mas também é um aviso: ser usado não é o mesmo que estar bem. Os filisteus então sobem contra Judá para prender Sansão. Os homens de Judá, em vez de se levantarem como nação livre, demonstram um nível de submissão ao opressor. Eles vão até Sansão e dizem que ele deve se entregar, porque os filisteus dominam sobre eles. Isso é um retrato de Israel naquela fase.
Um povo que se acostumou com o cativeiro a ponto de querer amarrar o libertador para manter paz com o opressor. Essa é uma das partes mais fortes da história. Às vezes, quando Deus levanta alguém para romper um ciclo, o primeiro combate é contra a acomodação do próprio povo. Sansão aceita ser amarrado com cordas novas, com a condição de que os homens de Judá não o matemática. Eles o levam aos filisteus. Os filisteus gritam de alegria, como se a vitória fosse certa. E então acontece de novo. O Espírito do Senhor se apodera de Sansão, as cordas se tornam como fios queimados, e ele se solta. Ele encontra uma queixada de jumento, pega e mata 1000 homens com ela. Depois ele declara: com a queixada de um jumento, amontoei montões, com a queixada matei 1000 homens. A imagem é absurda. Um homem sozinho, com um osso na mão, derrotando uma multidão. Isso reforça o ponto. A força não era dele. Era Deus capacitando. E isso nos ensina uma verdade espiritual. Deus pode fazer muito com pouco. Ele pode usar uma arma improvável. Pode usar um instrumento desprezado. Pode usar o que está à mão. O poder não está na ferramenta. Está no Deus que age. Mas logo depois vem um momento que revela outro lado da história. Sansão fica com sede extrema. Ele está perto de morrer de exaustão. E então ele clama ao Senhor, reconhecendo que foi Deus quem deu a grande vitória. Ele pede água. E Deus fende um lugar e faz sair água. Sansão bebe, recobra forças, e o texto diz que ele reviveu. Esse detalhe é precioso porque mostra que, por trás da impulsividade e da força, existe um homem que sabe que depende de Deus para viver. Sansão não é autossuficiente. Ele é um retrato do ser humano. Pode ter grandes dons, pode ter grandes vitórias, mas continua frágil. Continua dependente. Continua necessitado de graça. A Bíblia diz que Sansão julgou Israel por 20 anos nos dias dos filisteus. Ou seja, ele foi um instrumento de contenção e de ataque contra o opressor por um longo tempo. Ele foi, de fato, um começo de libertação. Só que a história não para nas vitórias. Em um episódio seguinte, Sansão vai a Gaza, vê uma prostituta e entra. Os filisteus planejam prendê-lo ao amanhecer. Sansão se levanta meia-noite, arranca as portas da cidade com os batentes e tudo, e as leva até um monte. Isso é uma cena que mostra a força e humilhação do inimigo, mas também mostra de novo a mistura perigosa de desejo e missão. Sansão brinca com fogo. Ele entra em lugares que um consagrado não deveria entrar, e depois usa a força para sair. Só que sair com força não significa que o coração saiu ileso. E é aqui que a história começa a caminhar para a parte mais dramática, que será o próximo episódio, Sansão e Dalila. Porque o grande inimigo de Sansão não eram os filisteus em si. Era a fragilidade do seu próprio coração. Sansão derrubava inimigos por fora, mas não derrubava tentações por dentro. Ele tinha força para rasgar um leão, mas não tinha disciplina para governar seus desejos. Ele tinha força para rasgar um leão, mas não tinha disciplina para governar seus desejos. Ele podia levantar portões, mas não conseguia levantar muros de proteção dentro de si. Agora eu quero organizar as pistas do divino desta história de Sansão, de forma prática, para você levar para a vida. A primeira pista é que Deus chama pessoas em épocas de decadência. Sansão nasce quando Israel está acomodado e oprimido. Deus não espera o povo estar forte para agir. Ele age para fortalecer. Se você olha para sua época e pensa que tudo está piorando, lembre-se, é justamente nessas épocas que Deus levanta instrumentos. A segunda pista é que chamado exige consagração. Sansão era nazireu. Ele tinha limites. Ele tinha sinais. Ele tinha uma marca. Deus não chamou Sansão para viver como todo mundo. Deus chamou Sansão para ser separado. Isso vale para qualquer cristão. Você pode viver no mundo, mas não pode pertencer ao sistema de ídolos do mundo. Sem consagração, o dom vira risco. A terceira pista é que dom não substitui caráter. Sansão tinha força sobrenatural, mas era impulsivo. Ele vencia fora e perdia dentro. E essa é uma das maiores tragédias espirituais. Ser poderoso em público e fraco em secreto. Deus quer nos dar dons, mas quer também formar caráter. Porque o caráter é o que sustenta o chamado a longo prazo. A quarta pista é que a vida do consagrado precisa de vigilância. Sansão começou a brincar com limites. E limites espirituais não foram dados para prender, foram dados para proteger.
Quando você começa a dizer isso não tem problema, só dessa vez, ninguém vai ver. Você está abrindo uma porta que depois talvez não consiga fechar. A quinta pista é que Deus pode usar você mesmo quando você não está no seu melhor. Mas isso não é permissão para continuar errado. Sansão é prova de que Deus é soberano e pode agir através de instrumentos imperfeitos. Mas a história também mostra que o preço de viver assim é alto. Deus pode usar, mas a pessoa pode se ferir. A graça não é licença para a irresponsabilidade. A sexta pista é que o verdadeiro inimigo nem sempre é o de fora. Muitas pessoas lutam contra filisteus externos, problemas, pressões, perseguições, mas perdem para filisteus internos: orgulho, luxúria, raiva, impulsividade, vícios. Sansão nos alerta: a guerra mais perigosa é a que você evita lutar dentro de si. E com isso eu termino este episódio com uma pergunta direta, que não é para você responder com palavras, mas com consciência. Você está pedindo a Deus força para derrubar inimigos, mas está disposto a pedir a Deus disciplina para governar seu próprio coração? Porque a força de Sansão impressiona, mas o que salva uma vida não é apenas força, é fidelidade. No próximo episódio da série Juízes, nós vamos para o capítulo mais dramático da vida de Sansão, Sansão e Dalila. E aí você vai ver como uma fraqueza não tratada pode virar armadilha mortal, como a traição pode desmontar uma vida, e como a consagração, quando é negociada, abre portas para humilhação. Que Deus abençoe a sua vida, e que a história de Sansão te inspire a buscar não apenas poder, mas santidade. Porque quando Deus coloca força em alguém, é para cumprir propósito. E propósito só se sustenta quando o coração permanece fiel ao Senhor.